A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Espero que sim, sou vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, estou ali na comunidade cristã no Brasil, né, conhecida como Nova CCB. Estou aqui para conversar com os irmãos e falar um assunto sobre a ceia do Senhor. Nós encontramos aqui a passagem de Mateus, Mateus 26, do 26 a 28, é escrito assim: Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças. Irmão, até aqui temos outras palavras que Jesus falou do dia da ceia. E eu queria falar sobre a ceia do Senhor, né? E ela tem um significado para nós crentes, né? Para nos relembrar, é um memorial. Alguns consideram um memorial da morte, né? Da paixão de Cristo, né? Os seus sofrimentos, a morte e a ressurreição também. Tem um significado que ele é o Cristo vivo, né? O Cristo ressurreto. Ele não é morto. Alguns ministérios colocam uma imagem de Cristo morto e passam com ele morto, né? E nós cremos no Cristo vivo, né? A ceia do Senhor, irmão, ela na verdade é uma ordenança de Jesus. O próprio Jesus que ordenou a sua igreja. Essa ordenança, irmão, ela é observada por todas as tradições, né? Igrejas cristãs, né? Apesar de ser conhecida de todos os cristãos, muitos entendem plenamente, de certa forma, o seu significado. Alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Ou seja, não todos entendem da mesma forma, porque tudo tem um significado, irmão. A origem da ceia do Senhor na Bíblia, se a gente procurar, a gente vai encontrar a origem. A Santa Ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus, mas sempre tem uma referência ao Velho Testamento. E alguns ministérios falam que a Ceia do Senhor está celebrando a Páscoa judaica, que celebra uma vez por ano. Tem ministério que entende que tem que fazer uma vez por ano. A Bíblia, ela mostra claramente a origem da Ceia do Senhor. Os evangelhos sinóticos, aqui já está falando de sinótico, descrevem em detalhe a celebração, a primeira ceia do Senhor em Mateus 26 e 29, Marcos 14, 22 e Lucas 22, 14 e 20. O versículo 14 e 20. Na sequência, no Novo Testamento também mostra a observação da Santa Ceia do Senhor nos primeiros anos da igreja cristã, em Atos 2, 42, né? 27. E Coríntios também. A ceia do Senhor, irmão, ela é uma festa cristã e ela tem um grande significado. É de reflexão, né? E também da certeza de vitória do crente, né? A ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da ceia, irmão, lembramos daquelas ceias, né? Daquele ato de amor de Jesus, o ato de amor de Deus, de entregar o seu próprio filho, né? Como sacrifício em nosso lugar. Jesus deu a sua própria vida, irmão, em favor dos seus. Ele sabia de tudo acontecendo. Quando ele fez aquela ceia, ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Mesmo assim, ele fez e disse que haveria um traidor entre eles, né? Caiu sobre Judas, que tinha um propósito de entregar ao Senhor, né? Ela representa, irmão, a redenção, vamos dizer assim. E assim, um meio de graça a nós. A ceia significa isso. Nós fomos agraciados por Cristo. Toda vez que você participa da ceia, você vai lembrar do ato de amor, o ato de Jesus. A Santa Ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão com a igreja. É um dia que as pessoas deixam
faz uma reflexão melhor, né? E fica evidente, irmão, que a participação dos crentes como membros do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual. As pessoas se tornam um pouco mais espiritual, entendem o seu significado, né? E muitas vezes isso acontece. Os cristãos na Santa Ceia do Senhor redimindo, se alimenta espiritualmente de Cristo. Alguns ministérios criam infantilidade, passam o ano todo, irmão, brigando um com o outro. O ano todo. Mas por causa da ceia do Senhor, vão lá se reconciliam, irmão. Porque tem que participar da ceia. Acaba a ceia, volta a brigar o ano todo. Irmão, isso não é reflexão. Os irmãos sabem esse ministério, né? Não precisa falar aqui. Irmão, isso é criancice, né? Nós temos que estar em comunhão com o Senhor o ano todo. O dia da ceia é um dia especial. Mas o homem que tomar ceia indignamente, então aí se preocupe em pedir perdão para o operador pedir perdão para o irmão. Assim por diante, né, irmão? Não estou aqui. São pessoas, né, que alimentam. O ser humano, ele se alimenta de amor e se alimenta de rancor também, né? E algumas pessoas defendem que a ceia do Senhor é de uma forma errada, né? E entende que cada realização da ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus, ele é repetido. Esse tipo de entendimento é chamado de transubstanciação. Tem um ministério que crê na transubstanciação. Pois diz que, supostamente, o pão e o vinho se transubstanciam literalmente, como é no sangue de Jesus. Porém, essa ideia, irmão, ela não encontra, vamos dizer, uma base bíblica alguma. A interpretação é individual das pessoas do ministério, né? Porque diz que a uma interpretação mais correta, irmão, da ceia, é uma recordação. Porque vamos dizer, fazei em memória de mim. Lembrar o ato de amor. Eu vou passar uma situação difícil. Eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou ser açoitado, eu vou sofrer para vencer, para dar a vitória, para dar a salvação. Então é uma forma de recordação. E o pior não é isso, irmão. Devido a essa crença forte que é o corpo e o sangue de Cristo, eles entendem que estão comendo mesmo o corpo de Cristo, participando, comendo. Inclusive na igreja primitiva, isso aí, várias correntes pensavam. O sistema político da época que perseguia o acusavam de canibalismo e vampirismo. O irmão sabia disso? E o pior não é isso. Tem igreja nos dias de hoje, tradicional, muito conhecida, que enterra a sobra do corpo de Cristo no jardim. Você acredita? Eles enterram. Sepulta o corpo de Jesus. As informações que eu tenho do vinho parece que eles guardam. Ou bebe, né? Não sei. Mas a sobra do pão, eles entendem que aquilo acaba sendo e continua sendo o corpo de Cristo. Uma forma exacerbada, sei lá, de santidade, de crer. E enterra o corpo de Cristo, que é o pãozinho. Vão lá na covinha lá e joga o corpo de Cristo. Ô, irmão, é um simbolismo. Acabou a ceia. Aí eu estou dando meu entendimento, irmão. Se você quiser acreditar, amém. Acabou a ceia? Acabou. Os elementos é o mesmo. Volta a ser o que era. Pão é pão, vinho é vinho. O simbolismo acabou. Foi no ato da comemoração. É um ato simbólico. Alguém pegasse um copo de água e dizer que o significado dessa água aqui representa vitória. Quem beber vai ter vitória. Criou um simbolismo. Quem bebe, quem acredita naquilo, amém. Não quer dizer que vai pegar água e colocar que vai dar vitória. É uma forma de simbolismo. E a ceia tem esse simbolismo, mas para reflexão. Né? Fazer isso em memória de mim. Então, irmão, sobre esse fato, essa questão, vale a pena ressaltar, irmão, que é necessário
não é necessário fazer nenhum sacrifício de novo de Jesus. Né? Ele já foi uma vez sacrificado, uma vez crucificado, morreu pelo perdão do nosso pecado. O sacrifício de Cristo perde a validade com o tempo, a não ser que se repita os dos complementos. Então, irmão, não podemos viver do sacrifício. Bom, os elementos da Santa Ceia do Senhor, Jesus apresentou os elementos que simbolizariam o seu sacrifício. O pão e o vinho. O pão simboliza seu corpo, partindo, e o cálice simboliza o sangue derramado, com nova aliança. Como já foi dito, algumas tradições, irmão, cristã interpretam os elementos da Santa Ceia de forma equivocada, né? Temos a Igreja Reformada, por exemplo, não aceita tal interpretação, pois não existe base bíblica para defendê-la. Assim, na celebração da Santa Ceia do Senhor, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Porém, simbolicamente, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Ao comer do pão e tomar do cálice, pela fé, o cristão participa da comunhão em Jesus, se alimenta espiritualmente dele, é uma forma espiritual. Né? Então, irmão, e outra, entra aqueles detalhes, se usa vinho mesmo, se usa suco natural. Tem alguns ministérios que criam regra até para quem vai fazer o pão, tem que ser a pessoa santificada, um monte de regra, irmão. Isso não é nada, se é do Senhor, é tão complexo para falar nesse vídeo, que no tempo de Paulo, era uma festa que os escravos esperavam o ano todo, irmão. Porque a ceia do Senhor não é como é hoje, né? No pãozinho, não, era uma mesona farta, cheia de alimentos, as pessoas comiam, né? Bebiam, diz Paulo que até que se embriagavam. Né? Tem relatos que os cristãos se embriagavam, e se embebedavam. Até que chegou o ponto de Paulo, vocês não têm casa para vocês comer e beber, né? Para vocês, sei lá, saciar sua fome, porque uns comem demais, outros comem de menos, que eram mais afortunados que traziam, fazia aquela festa, os outros era pouquinho, já não tinha. Então não havia a igualdade, o amor entre a igreja, havia uma divisão, havia uma glutonaria, bebedice, né? Aí foi se aperfeiçoando, mas na verdade, irmão, não quero entrar aqui nos versos do ministério, mas eu entendo que na verdade o foco é o simbolismo. O foco é lembrar o ato de amor de Jesus. Isso que importa. Recordar que ele veio, que ele foi perseguido, ele sofreu, que ele foi castigado, foi chicoteado, foi crucificado, né? E que ele deu a sua vida, que cumpriu, né? E que ele ressuscitou, que representa a ressurreição, que hoje ele vive e que ele vai voltar, né? Essa que importa da ceia. Algumas pessoas procuram demais, chega ao ponto de pegar a sobra do pão e enterrar como fosse o corpo de Cristo, fazendo da igreja um cemitério. Mas não existe aí, não existe lógica para essas coisas. É um absurdo. A igreja do Senhor, ela tem que estar uma reflexão. Eu sei que eu não sou nenhum estudioso nessa parte, mas se você procurar estudo, você vai verificar que eles vão botar relatos de várias situações da ceia do Senhor. Mas o que mais importa é que nós devemos recordar o sacrifício do amor de Jesus Cristo e o amor de Deus sobre as nossas almas. É uma forma simbólica de nós refletir, né, daquilo que Jesus fez para nós, para nos dar a vida eterna. Né? Então, algumas coisas aconteceram, Paulo andou corrigindo a ceia do Senhor, das bebedices, da glutonaria, né? Das dissessões que havia, que embebedava, a pessoa embriagada, acontecia coisas terríveis, né? Até brigas podia acontecer. O embriagado não tem controle, né? E também essa santificação exagerada, né? Tinha que ser tem lugar tem que quem faz o pão, aí tem que ser umas irmãs consagradas, tem que ser você consagrado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é cheio de ordenança.
Até a pessoa santa consagrada, irmão. Né? Mas na verdade não tem nada de santa consagrada por quem fez, e sim aquilo que nós estamos lembrando, né? O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho, o suco, né? De preferência o suco, irmão. Para de ficar aí, muito se embebeda até com vinho, né? A vide, né? Que representa o sangue de Cristo. O concerto, a aliança do Novo Testamento, que Cristo derramou em favor de nós. Isso que importa, né, irmão? Mas muitos não vão lembrar dessa parte aí, mas tem sim, irmão. Essas partes nos ministérios, essas, né, entendimento de que o corpo, a transubstanciação, é o corpo e o sangue de Cristo. O importante não é lembrar que é o corpo, que é o sangue, lembrar que o ato de amor, irmão. Eu concordo que seja relembrarmos o ato de amor de Jesus, é isso que importa. As pessoas creem totalmente que está ali o corpo, o sangue de Cristo, e que tem que fazer parte. Se ele não tiver fazer parte, ele está lá. Depois que participa come do corpo de Cristo, bebe do sangue de Cristo, né? De uma forma que assim, eu estou me alimentado de Cristo. Mas de uma forma literal, humana. Nós temos que alimentar espiritualmente, no entendimento do ato de amor de Jesus, do sacrifício de amor de Jesus. Depois que acaba a ceia, vai lá enterrar o corpo de Cristo? Irmão. Falta. É tanto zelo que se tornou exagerado, né? Mas comente, irmão. Se você souber disso aí, pode comentar. Se você acha que estou errado, pode criticar, não tem problema não, irmão. Estou falando aqui com o meu entendimento, aquilo que eu vejo. É aqui que os outros relatam. Para mim, é o memorial e a lembrança de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, minha irmã, minha irmã. Comente. Que todos fiquem na santa paz de Deus.